Vamos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breno, você quer cantar? Não tá saindo áudio não, cara. Agora vocês estão me ouvindo? Agora tô. Breno, Sim, você quer cantar a música pra gente? Confessa a Deus Pai? Cara, confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Vamos invocar então o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos então o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos e cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher?
Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, Dé, boa noite, tudo bem? Benção? Boa Boa noite, Deus te noite, Deus te abençoe, abençoe, te Amém. faça te muito faça muito feliz. feliz. A A todos que estão todos que estão aqui, aqui, eu Amém. deixo a deixo a bênção de bênção de Deus Deus, com muita muita graça, graça, com muita muita paz paz, e com com muita muita vida. vida. Vamos Vamos escutar o escutar que o a que a Bruninha tem Bruninha para nos tem para nos falar. falar. Dé, eu tô te pedindo ajuda. O Felipe O Felipe chegou e tá chegou e está escondidinho aí, ó. escondidinho Até e agora até tá agora tá caladinho, caladinho, achando que achando ninguém que vai ninguém ver vai ele. ver ele. Tô Tô escondido, escondido. tô escondido não, hoje é porque eu tô com retaguarda grande, tem a Bruninha, meu amor, tem o Del, então hoje eu tô bem tranquilo. Então você quer ajuda, eu estou aqui para te Ele tá só de ajudar. olho, velho. Ele tá aqui Eu estou caladinho já tem vendo. um tempão aqui, desde o início. E olha que de cara eu falei assim, a Bruna vai conduzir. Não, Dé, eu só fiz a introdução pro senhor arrasar. Ah, tá bom. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho para a Bruna se situar e ela terminar com a reflexão para nós. Primeiro, a gente tem o costume de ver um ato e a gente julgar aquele ato. A gente tem o costume de achar que sempre nós temos mais direito do que os outros. Se vocês lembrarem, na semana passada, quinta-feira da semana passada, teve muito a ver sobre isso, né? Vão perdoar, vão colocar, e Cristo continua falando que a porta do reino do céu está em perdoar. E é isso que ele nos propõe e nos invoca para que perdoemos uns aos outros. Sempre. Sempre. Independente das faltas que a gente recebe ou que a gente comete. A gente tem que colocar com que o perdão é a nossa salvação. Então, se eu pequei, eu tenho que procurar o perdão assim, incessantemente, o mais rápido possível. E não é aquele perdão que a gente vai ali numa celebração de confissão comunitária e até mesmo a celebração individual. Se você omitir aquele pecado, você vai ser perdoado, mas Deus vai saber que você omitiu esse pecado. Levando para a situação do evangelho de hoje, olha bem, Simão não era ninguém. Ele era Simão Pedro. E ele, pelo seu jeito tronco, pelo seu jeito humilde, pelo seu jeito rudimentar, ele faz o quê? Ele começa a ver que aquela mulher que estava chorando
e lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, secando com o seu cabelo e ungindo com um perfume de alabastro. Aquela mulher, ela era pecadora e ela, a partir daquele pecado, ela começou a seguir Jesus até a cruz. Porque ela viu que aquele perdão era a sua salvação. Todos os seus pecados foram perdoados. Esta é a sua salvação. E ela começou a seguir Jesus porque era conveniente para ela, ou porque ela apaixonou por Jesus, ou porque ela queria namorar com Jesus. Não, ela viu aquele momento único, porque aquela pessoa que poderia estar ali julgando e condenando ela, não. Absolveu ela de todos os seus pecados, não sendo o próprio Deus, mas pela fé que ele introduziu naquele momento. Essa fé é que salvou. A tua fé te salvou. Ele nunca, Cristo, em momento algum, ele sabia que ele estava com o Pai, mas ele nunca quis ser o Pai. Do nascimento até a morte, ele não assumiu a sua Trindade Santa. Ele sabia da sua divindade, mas ele não assumiu a sua, enquanto fosse humano. Então, Deus, ao colocar Jesus no nosso mundo, ele fez a maior prova de humildade que podia fazer diante de nós. Porque ele não precisava nem de ter o pecado original. É aquele pecado do nosso nascimento. E ele faz com que todos nós tenhamos esse pecado original para que possamos saber que somos pecadores desde o nascimento. E essa opção pelo perdão, ela tem que ser, como se diz, diária. Essa é a opção. Quando você não pecar aquele dia, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas pede perdão porque você achou que você é digno de não pedir o perdão, de não estar fazendo aquele momento um momento de graça. Porque o perdão, que é a porta de entrada para o reino do céu, é assumir a graça de Deus para a nossa vida. Quando a gente faz uma confissão muleta, aquela confissão que você omite os pecados veniais e os pecados capitais, você perde muito. Perde até a oportunidade de exercitar a sua humildade. Aquela mulher que na época não tinha possibilidade de estar perto dos homens, aquela mulher que não tinha possibilidade de estar perto dos homens, ela se colocou numa posição de humildade e ela não desobedeceu à lei judaica daquele momento.
Porque onde tivesse os homens, a mulher só serve para o trabalho. Somente. E ela estava lá a trabalho pelo seu perdão. Ela estava lá, Cristo nem sabia o que ela estava fazendo, mas ela chegou, se colocou aos pés de Cristo, começou com as suas lágrimas lavar os pés de Cristo e com o seu cabelo a secá-lo. E com o perfume ungiu. Então, o que acontece? Quer prova de humildade maior e de de sabedoria servencial? Onde é que você está servindo a Deus? E esta mesma mulher que foi perdoada de todos os seus pecados, é ela que foi ficar perto de Maria. Sabem quem é essa mulher? A pecadora. Alguém arrisca? Fala, Bruninha, você sabe como é que chama essa mulher? Felipe, sabe como chama essa mulher? Fala para mim. É chute, pode ser? Não, sem chute. Não, ela é uma das que estavam à beira da cruz? Isso. Com Maria? Isso. Maria. Madalena. Essa, porque a outra Maria é a marida de Cleófas. Ela é irmã, ela é prima de Maria. Entendeu? Então, o que eu falo? Esta mulher, ela sentiu a graça, recebeu a graça e não abriu mão desta graça mais. Ela passou a ser servencial de Cristo. Quer coisa melhor do que essa? Quem de nós não queria ser Maria Madalena? Ou a pecadora? Este momento é que a gente entra em conflito de achar que essa é a adúltera. Essa não, essa é a pecadora. A adúltera é aquela que foi salva pelo apedrejamento. Então, é muito bom a gente estar fazendo essas ligações históricas. A gente fala na igreja hermenêuticas, onde é que a gente aprofunda o estudo da Bíblia para que possamos entender melhor a Bíblia. Ai, meu Deus. Desculpa. Aí, consegui. Então, eu fiquei muito feliz quando veio o evangelho de hoje. E falei, gente, olha, eu vou ficar aqui, mas eu não estou ouvindo, estou sempre. E eu acho que se eu não tivesse vindo, quem estaria falando? Era a Bruninha, eu atrapalhei. É isso que eu falo. Eu, muitas vezes, pela minha condição de falastrão, eu ocupo espaço que ela tem aqui para falar. Por isso que eu não estou vindo. Porque eu estou tirando o espaço da Bruninha, que poderia estar fazendo uma reflexão para a gente muito melhor do que eu estou falando. Que eu falo muito teológico, muito hermenêutico, muito exegético, mas eu falo, e eu queria saber de vocês, o que vocês entenderam do Evangelho de hoje? Vocês entenderam que essa reflexão de Jesus, ela veio a entender que duas pessoas que tinham duas dívidas, uma 50 moedas, outra 20 moedas. O Senhor chegou e perdoou as dívidas dos dois. Quem vai amar mais?
é aquele que for perdoado demais. Esse Simão, ele antes dele falar qualquer coisa, ele falou, se ele já julgou e condenou ela. Aí ela chegou e pensou o quê? Vamos pensar uma coisa. Aquela mulher que está ali, ela foi perdoada como se fosse 50 moedas. E essas moedas, naquela época, não eram poucas moedas, só porque, para vocês entenderem, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o outro foi perdoado em 50 moedas. Qual é o valor da vida de Jesus? A vida daquela mulher. Cristo tem tanta misericórdia, porque quando ele chega e resolve falar de perdão, ele é profundo, em poucas palavras. Porque não resta nada, a pessoa não tem mais do que falar. Os seus pecados foram perdoados. A sua fé te salvou. A sua fé, ela foi tão grande que ele era um desconhecido na Judéia antiga, em Nazaré, na Constantinopla. Ele era um desconhecido, ele só passou a ser conhecido depois de quase 70, 80 anos depois da sua morte, que foi a época do primeiro evangelho. Então, eu agora, dando uma luz com muita humildade, passo a palavra agora para a Bruninha fazer para que ela se colocou. E o Felipe vai ficar igual eu, caladinho, só escutando e aprendendo. E a Bruninha vai nos ensinar agora, tá? Ô, Dé, Mas a gente gosta muito de te ouvir, porque você coloca a parte da teologia junto, e aí a gente consegue entender a ordem cronológica, consegue entender com uma riqueza maior de detalhes. Entendeu? Mas o evangelho de hoje, ele nos ensina basicamente duas coisas que eu entendi, né? Que a gente tem que amar muito o próximo, porque Jesus nos ama incondicionalmente e ele nos perdoa gratuitamente. E a gente tem que perdoar sem julgar. A gente não tem que julgar o pecado do outro, a gente não tem que achar que a gente é melhor, a gente não tem que achar que, porque eu frequento a igreja, porque eu participo da live, porque eu faço tal caridade, que eu sou melhor. Que às vezes aquela pessoa que não tem nada para dar de si, aquela pessoa tem um coração melhor, ela tem os atos, as ações melhores. Então a gente tem que se policiar muito nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Às vezes a gente julga muito e Jesus não julga, né? Jesus ama incondicionalmente, Jesus perdoa gratuitamente e é isso que a gente deve fazer também. E às vezes a gente perdoando e às vezes a gente, igual Jesus perdoou através desse ato que ela fez, e ela virou uma discípula, né? Ela o acompanhou até a sua morte. Então, às vezes, a gente, não julgando as outras pessoas, às vezes a gente tratando as pessoas bem, até conversei isso com o Felipe semana passada. Às vezes a gente vê que uma pessoa está batendo na tecla do erro que a gente acha que é errado. E aí, se a gente julga, se a gente recrimina, às vezes aquela pessoa continua
cometendo o mesmo erro. Mas se a gente trata com carinho, se a gente acolhe, se a gente tem empatia, é mais fácil a gente conseguir mostrar para a pessoa que ela está errada. É mais fácil a gente conseguir converter aquela pessoa. Então a gente deve rezar sempre para Deus nos dar bons olhos, para a gente ver as coisas com bons olhos, com um bom coração e perdoar sempre. E é isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Bom, posso colocar mais uma coisinha, acrescentando Claro, aí? sempre. O que você colocou é exatamente o que Cristo fala e prega para nós, sabe, Breninha? Misericórdia. A gente tem os nossos corações afinados com as misérias. Quando eu tenho misericórdia com o meu irmão, eu tenho a complacência de poder chegar e educá-lo na fé, na retidão. Mas a gente tem um problema que aí Cristo ainda vai colocar isso para a gente um pouquinho mais adiante, na forma com que ele fala a respeito do como devo orientar, ou como eu devo mostrar que o meu irmão errou. Ele vai chegar assim, primeiro você chega e tenta explicar para o seu irmão qual é a forma com que ele errou, abertamente, com misericórdia com ele, e depois você espera um tempo, espera que ele reflita em cima das suas palavras, que foram a parte com muito cuidado, com muito carinho. Você viu que ele não mudou? Você chama uma ou duas pessoas e tenta orientá-lo dentro da retidão, mostrando para eles qual foi o erro dele, baseado na misericórdia. Espera um tempo para ver se ele reflete e se ele corrige e coloca lá. Se ele assim não se educou, não quis ter o seu pedido de perdão, certo? Aí você leva para a igreja poder mostrar para aquele nosso irmão que ele errou e que esse erro dele prejudicou demais a ele. Se da primeira vez ele te escutou, você ganhou o seu irmão. Se ele não te escutou, a igreja perdeu o seu irmão. Essa é a orientação que Cristo dá depois dessas partes do Evangelho para a gente. Entendeu? Eu quero mostrar com que a nossa misericórdia ela é muito mais humana do que a misericórdia que é feita por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Cristo, naquele momento, naquela situação, aquelas circunstâncias do Evangelho, o que ele fez? Ele simplesmente permitiu que uma fulana de tal, de repente, chegasse lá chorando, jogasse as lágrimas dela e enxugasse o cabelo dela. Se Cristo fosse um judeu radical, a primeira coisa que ele fazia era tirar aquela mulher daquele momento, daquele lugar, e colocaria ela no lugar dela. Mas isto chama do radicalismo. O publicano lá, que era o Simão, ele falou, se ele conhecesse quem estava fazendo aquilo,
não deixaria, porque ela é uma pecadora. Está vendo como é que o perdão ele vem de uma situação divina, não é de uma situação humana? A situação do perdão, ela é onde é que... Eu vou colocar uma situação de família. Na nossa família, quando a gente tem alguma coisa que contrapõe aos nossos pensamentos aquilo que a gente quer, o que a gente quer, espera de ser o certo, o correto, a gente fica chateado, fica bravo, briga, às vezes até ofende as pessoas. Só que existe um problema, onde é que eu quero chegar, viu, Bruninha? Nós estamos com um problema muito sério de relativização das coisas, inclusive de Deus. Quando você vê que Deus está sendo conivente com os seus erros, é quando você coloca o entendimento do Evangelho de acordo com a sua conveniência, aí você está relativizando Deus, Cristo. E Cristo não relativiza nada com ninguém. Ele é curto e grosso e o seu chamamento é único. Perdoai e serei perdoado. Perdoai e sereis perdoado. Com a mesma medida que você medir o outro, você será medido. Então, nós estamos numa época de as pessoas tá criando uma situação que é muito difícil, onde é que não existe mais pecado. Não existe mais erro. Não existe mais mentira. A mentira, ela passa a ser relativa à minha verdade, ou aquilo que nós acreditamos que seja uma verdade. E não é. O pecado é pecado, a mentira é mentira, e não adianta querer maquiar as coisas. Porque Deus não adianta. Não adianta querer maquiar. Eu, quando fico meditando as minhas mazelas, as minhas misérias, eu entro em parafuso. Haja dual para mim, viu, Felipe? Haja dual para mim. Só assim que me faz acalmar meus pensamentos. Porque verdadeiramente, Cristo ele seria os nossos relaxantes, os nossos antidepressantes, os nossos anti... como é que fala quando a gente está muito ansiolíticos? Você entendeu? Então a gente tem isso aqui naturalmente, mas nós continuamos relativizando as nossas coisas. E a gente tem que ser mais correto nas nossas afirmações. Nós temos que ser essa política de relativização das coisas está muito, muito errada, está muito simples. Se você pensar bem mesmo, não existe uma pessoa que comete o crime de 100, 200 pessoas, dependendo da forma com que a pessoa coloca aqui, ele é mais santo do que muitos santos que estão aí. Só que ele cortou a vida de 200, 300 pessoas. Essa relativização das coisas está prejudicando a nossa fé. A nossa fé, ela vai ser, como se diz, vendável. Nós vamos colocar valores disso. Eu vou gostar de quem gosta de mim,
eu vou amar quem me ama, eu vou fazer as coisas para quem é assim. Toma lá toma lá da cá. É quase uma lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem que rever essa relativização do que vem a ser o erro nosso. Porque, voltando de novo para o Evangelho, Simão, ele julgou, condenou, não só ela, a pecadora, mas o próprio Cristo que aceitou ela de fazer aquelas coisas. E tentou levar a sua forma de pensar como se fosse o único, o certo. E Cristo mostrou para ele, se você foi perdoado com 50 moedas ou de 20 moedas, qual terá mais amor? Entendeu como é que é essa relativização? Cristo chegou e deu a didática para que você possa entender que o amor ele é de acordo com o que você perdoa. Se ela foi muito perdoada por todos os seus pecados, ela vai amar mais, tanto que ela acompanhou Cristo em toda a sua caminhada. E ela passou a servir aqueles que estavam do lado de Cristo. Então, para a gente chegar e pensar mesmo, será que nós estamos fazendo isso com os nossos irmãos? Será que a gente é pesado com as pessoas também? Será que eu estou pesando com o mesmo peso que eu sou pesado? Vamos pensar, gente. Vamos colocar. Eu falei que eu fico conversando muito, né? E tomo espaço, né? Mas eu vou aqui encerrar minha reflexão para abrir espaço para vocês conversarem agora, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, amém. Boa noite a todos. Benção, Dé, benção minha mãe, meu pai, a todos aí do grupo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Saudade de nossas quintas-feiras, todos juntos. Beijo, meu pai. Alguém quer falar alguma coisa? A Bruninha quer falar alguma coisa, então fala, meu amor. Não, eu só queria lembrar que hoje faz um ano que o Dr. Abel ganhou a alta do São João de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Parabéns, papai. Obrigado. Então, é uma vitória. Com certeza. De um vitorioso que já passou por isso também, né? Graças a Deus, vi a entrevista do senhor ontem, essa noite de madrugada, que espetáculo, né? Uma grande vitória, a gente se emociona muito, ver tudo que passou e graças a Deus foi coroado ainda com mais uma bênção, uma grande bênção, né, Dé? Graças a Deus, a Malu aí, né? Eu falo, sabe, Felipe? Hoje, né? Oi? Quer ter o bolo só para a velhinha hoje, comemorar esse grande dia, né?
Vai ser, junta tempo aí, porque daqui a pouco eu tô chegando. Eu quero pegar desse bolo, hein? Pra ter o bolo aí de primeiro. Acho que vão dar o bolo hoje. Fechado. Ótimo. Alguém quer falar alguma coisa do Evangelho, completar? Ou não completar, né, que já está muito completo, mas às vezes teve algum pensamento que queira compartilhar conosco? Ô, doutor Felipe, gente, né? Boa noite. É, eu achei muito bonito do padre Paulo, na reflexão dele hoje da missa das 3. Aí ele falando sobre Madalena, né? Sobre o arrependimento dela, sobre como ela foi pecadora e como foi a sede dela, né? De, de se salvar, né? Então ele falou que já foi procurado por pessoas e falou com ele, mas padre, Soro deu a comunhão para fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então ele fala, é o que o Dé estava falando sobre o julgar, né? Como diz que a gente jamais devia julgar as pessoas, né? E ele também falou muito bonito, eu achei muito forte. Ele falou assim, gente, Jesus não quer os que estão são, não. Como aqui no grupo, se o Dé estiver na fila da comunhão, o doutor Felipe, a Bruna e etc., vamos dizer, para Jesus já está acostumado. Então, a hora que aparece uma pessoa que está meio ausente, que está meio difícil, para ele é uma vitória. E ele vai negar essa comunhão para ele? Jamais. Eu achei muito bonito. E outra parte também que eu sempre, eu não esqueço não, quando o Papa Francisco esteve aqui, e um homem muito forte, né? E ele foi dando entrevistas da viagem dele, né? De volta, de avião. E um repórter aqui do Brasil perguntou para ele, né? O que ele achava dessas pessoas pecadoras, né? E ele simplesmente virou e falou: quem sou eu para julgar? Então, eu achei forte também, porque se o próprio Papa disse isso também, né, quem somos nós, né? Eu achei muito interessante. É só isso. Amém. Amém, Rosilene. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus ensinamentos. Parabéns. Muito obrigado. Mas é justamente isso. Às vezes ou muitas vezes, a gente se comporta como fariseu, né? A gente quer mostrar que nós somos igual o fariseu do evangelho de hoje, recebendo Jesus em sua casa para uma refeição. Muitas vezes a gente quer se colocar num lugar de superioridade, eu digo até igualdade com Deus. Estou recebendo, eu estou te servindo, Senhor. Eu estou ajudando fulano, eu estou ajudando ciclano. Olha, Senhor, o que eu fiz aqui por você, pelo Senhor. Então, às vezes, a gente quer colocar, a gente se coloca essa superioridade em nós, e com isso a gente acaba julgando as outras pessoas. E isso que o Dé também falou é muito importante, essa relativização. Tem o padre José Augusto, que de vez em sempre aparece no meu Instagram. Ele sempre dá uns puxões de orelha bem grande, né, Dé? Hoje mesmo a Regina me mandou aquele padre da Canção Nova. A gente não tem que barganhar com Deus, a gente não tem que relativizar os nossos pecados, que hoje tudo é isso. A gente, não, eu estou fazendo isso, mas Deus vai me entender porque eu sou fraco, porque eu sou isso, eu não sou aquilo. A gente quer justificar a nossa vida de pecados. E não é isso, a gente tem que realmente enfrentar as nossas dificuldades e não condenar os outros. A gente sempre condena. Fulano é de igreja, lá, o que adianta ir à missa? Vai à missa e peca como não sei o quê, como se a gente fosse perfeito, né? Isso a gente sempre acaba fazendo. Mas Jesus, no evangelho de hoje, vem para nos mostrar que ele quer muito mais que a gente sirva um jantar para ele. Ele quer que a gente seja servido por ele, né? E como que é? A gente se abandonar, se jogar aos pés dele e humildemente pedir perdão dos nossos pecados, porque ele sim dá a sua salvação a todos nós, que é a cura dos nossos anseios, a cura dos nossos pecados. Que a gente tenha sempre humildade para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nos purificarmos, porque é para isso que ele vem, para nos purificar. Amém. Você falou que não era para eu falar, mas eu falei isso mesmo.
Ser desobediente, hein? Você vai ver. Vai ter uma reunião entre a gente, hein? Viu, Bruninho? Ele vai ter uma reunião, eu, você e ele, tá? Ah, meu Deus do céu, eu vou agora. Então, Cuidado, Dé. então para acabar com os piqui de Goiás, pede a bênção pra gente, Dé, por favor. Vou pedir a bênção e vou pedir uma bênção de agradecimento pelo primeiro ano de vida nova do nosso querido irmão Dr. Abel. Essa bênção, ela é a bênção da família. Onde é que nós, na hora que a gente receber essa bênção, a gente vai colocar a nossa família, a família que vocês foram gerados, os nossos antepassados, para que as nossas mazelas dos pecados originais sejam perdoados por Deus. E que essas doenças pandêmicas, elas não sobrevivam por mais tempo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja sempre conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sempre e todos os dias sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dando a gente a sabedoria, a dar o discernimento e a inteligência para tudo que formos colocado à prova. Amém. 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 Muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês. Parabéns, papai, por essa feliz data. Um ano, graças a Deus, da alta do Senhor, de muita alegria, bem lembrado pela Bruninha. Que Deus abençoe também o tio Iê, aniversário dele, e a todos vocês, cada um da família de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fala. Doutor Abel quer falar. Não, o Rogério está agradecendo aqui do Felipe. Ah, sim. Obrigado. Brenner, coloca pra gente então, por favor, pra gente cantar louvando ao nosso Deus. Obrigado pela presença, pessoal. Tava com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Com Deus também. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, mais uma vez louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Meu Senhor, como tua eu quero o meu Senhor, com muito amor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Kate, tá aqui.